Fala galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem identificar aonde que se encontra o stop do varejo? Vocês sabem fazer uma leitura institucional pensando contra a maioria? Se liga só na gravação desse pré-market que eu fiz, eu e meus alunos, na quinta-feira, antes do movimento acontecer, e acompanha só como a gente conseguiu operar contra a grande maioria. Enquanto estava todo mundo querendo comprar no fluxo alinhado com a estrutura, a gente estava fazendo o quê? Querendo vender. Então vem comigo que eu vou te mostrar agora essa gravação. Eu posso riscar a tela. O que a maioria dos operadores vai estar vendo aqui? Vai estar vendo essa quebra desse fundo, esse topo, a quebra desse fundo, esse topo, a quebra desse fundo. Quando o mercado passa aqui desse topo, o que ele vai realizar? O choque. Então, lá no gráfico de H1, possivelmente ele fez o quê? O choque. Porém, a gente entende que isso aqui é uma movimentação apenas ali de indução. Você tem duas informações que te dizem isso. A primeira é um movimento por A2. Na verdade, são três. A segunda é o mercado não parando em nada, muito claro aqui pra gente, né? Parando em ineficiência. E o terceiro, que ele veio apenas para fechar esse order flow aqui, né, do H1, que também é do H4, certo? Então, por enquanto, cara, tá todo mundo vendo choque. E como tá todo mundo vendo choque, pessoal, e a movimentação acaba que novamente ela alinhou aqui para cima, aonde que vai estar os stops? No fundo, né? Então, muitas pessoas vão estar comprando essa antecipação de movimento. Então, se tem muitas pessoas comprando, né, eu quero ir contra, né? Meu movimento ali é sempre contrário à maioria. Então, eu acredito, né, que os stops estão localizados aí na região de fundo, né, seguindo o fluxo, série de mitigações. O preço tende a vir renovar aqui o fundo de 4 horas, assim como eu mandei no estudo lá para vocês, né? Então, eu acredito sim que o mercado ele possa vir romper esse fundo aqui, ó. Até porque, cara, após conclusão de ciclo era para ter renovado a estrutura. Não renovou, possível falha de swing, tá? Aonde que vai confirmar a falha de swing pra gente? Exatamente quando passar desse fundo. Porém, muitas vezes, cara, como ele tem muita liquidez para capturar aqui, se realmente concluir o ciclo, o que ele faz, pessoal? Vem aqui, dá uma passadinha e já rompe, né? Vai reto. Porque ele realmente encheu o carrinho. É claro, seria interessante dentro desse movimento a gente aguardar nas melhores regiões. Então, por exemplo, acima desse topo aqui ficaria bem bacana pra gente seguir vendendo, né? Mas eu não sei se vai ter força pra vir até aqui não, tá? Por enquanto eu vou dar atenção ali pros order flows acima dos chocks do LTF, certo? Ou seja, e aqui no gráfico de H1, pessoal, vocês podem ver perfeitamente que eu mandei aquela análise ali quando o mercado ele se encontrava ainda aqui em cima nesse ponto, né? Onde ainda a movimentação estava se desenvolvendo de queda. E por que foi a minha leitura, pessoal? Basicamente eu entendi que muitos operadores marcariam essa região aqui como um choque, né? Só que a galera não consegue entender ali a série de mitigações do order flow. O order flow é a chave do mercado, né? O order flow é que dita as regras e a liquidez é o combustível. Então aqui você consegue ver que o mercado ele tinha fechado aqui esse order flow, vinha seguindo essa série de mitigações. E o que eu observei, pessoal? Eu observei que o mercado basicamente queria induzir, né? Porque aqui o varejo consegue identificar uma estrutura de alta, aqui o varejo consegue identificar que foi o alinhamento, afinal o mercado retirou liquidez desse topo, quebrou aqui esse fundo, então ele realizou novamente aqui o choque para alta. Então quando ele acaba alinhando, agora você tem esse fundo com esse topo, alinhado com esse fundo anterior e esse topo. Então a gente teria ali para grande parte do varejo o fluxo alinhado com a estrutura. Porém, como eu disse, o order flow é a chave, pessoal. Quando eu sei que o mercado veio apenas para fechar aqui essa série de mitigações, né, eu entendo que agora a expectativa dele é o que? A retirada da liquidez externa, ou seja, a renovação aqui desse fundo. E eu falei exatamente o que na análise, pessoal? Provavelmente, se o mercado passasse desse fundo aqui, ó, o preço ele ia derreter, né? Ele ia dar continuidade. Por quê? Porque tinha muito stop. Então você consegue ver que nesse fundo aqui, o varejo entrou comprado e a venda ela bateu. Ela devolveu todo o movimento em dobro, né? Ela devolveu completamente o movimento. E aonde que foi a minha operação aqui de venda? A minha operação de venda foi exatamente aqui nesse ponto, pessoal. Olha só, caindo lá por gráfico de 5 minutos, a mesma coisa que eu identifiquei no 4 horas, eu faço no 5. Aqui no gráfico de 5 minutos, vocês conseguem ver claramente aqui, ó, nesse ponto, que o preço vinha totalmente numa série de mitigações. Então aqui a gente tem a quebra desse fundo, então a gente tem aqui o nosso boss, né, nosso break of structure, certo? A gente tem aqui o mercado seguindo essa série de mitigações, então a gente tem nosso order flow,
você tem o mercado quebrando novamente o fundo. Então aqui você tem uma nova região para o preço retornar. Você tem um novo ponto de order flow. Então quando o mercado ele retornou nessa região, galera, eu falei o que para meus alunos, galera, vamos buscar uma venda de continuidade. Afinal a gente vai estar contra todo mundo. E quando o mercado vem aqui nesse ponto, a gente pode cair o fractal. Então lá no gráfico de um minuto, a primeira operação ela aconteceu exatamente aqui nesse choque de fluxo. Você poderia executar uma operação exatamente aqui nesse choque de fluxo. Eu acabei optando por ficar de fora dessa operação por conta do horário, ali das 9 horas, que é um horário muito volátil, né? Acabei ficando de fora dessa operação. E aonde que eu realmente executei o meu trade? Foi exatamente aqui na continuidade do movimento. Por quê? Porque o mercado ele veio, pessoal, seguindo aquela série de mitigações que eu mostrei para vocês, retirou a liquidez aqui desse topo, né? Quebrou aqui o fundo, então ele fez uma nova estrutura. Olha só que perfeito, galera, a quebra de estrutura junto com o order flow. Então quando ele renovou aqui esse fundo, ele já me indicava que o que? Agora, nosso objetivo era a retirada dessa liquidez externa. Então quando o mercado ele veio renovando aqui as mínimas, né? O que eu quis saber? Dentro desse range, aonde que eu poderia fazer a minha operação de venda. Então você consegue ver que a partir desse ponto o mercado ele confirma o nosso fractal através desse ponto, gera a liquidez, que a gente conhece como A2. E quando eu subo o fractal aqui para o gráfico de 5 minutos novamente, eu consigo identificar exatamente aqui, ó, esse bloco de ordens, ó. Exatamente esse bloco de ordens, que foi exatamente aonde eu executei a minha operação de venda, pessoal. Executei minha operação de venda exatamente acima dessa liquidez aqui, ó. Posicionei meu stop acima do topinho, que era protegido, e qual que era a nossa expectativa? Tomada aqui desse fundo. Então aqui eu conduzi o meu stop para o zero, o break-even, certo? BE, né? E consegui surfar aqui meus 3 R's, como de costume, fazendo essa excelente oportunidade contra o varejo. E olha que movimento perfeito, pessoal. O preço vem aqui, renova ali aquele fundo, ou seja, vira aqui esse fundo que estava todo mundo comprando, e olha só como o mercado ele derrete. Por quê? Porque tem muita liquidez. O mercado ele encheu o carrinho. Tem muita liquidez para ele andar. Então ele acaba fazendo esse movimento de forma lisa e reta. Valeu, pessoal. Tamo junto e até a próxima.